Semana, Carol, de 1º a 13 de outubro, lá no Rio de Janeiro, será palco da segunda edição do Rio Mais Agro, um fórum internacional de desenvolvimento agroambiental sustentável. O evento conta com a participação de delegações de 18 países e mais de 120 palestrantes. O nosso analista semanal, sócio-diretor da Biomarketing, o José Luiz Tejon, vai estar lá como convidado e está aqui com a gente ao vivo para falar das expectativas para esse fórum. Bom dia, Tejon, bem-vindo, boa semana. Bom dia. Bom dia, Valteno, bom dia, Carol, bom dia, telespectadores. Ótima semana. E vamos para o Rio, né? Vamos lá para o Rio Mais Agro. E o tema é um fórum internacional, agro-sustentável, ambiental, porém com uma característica muito importante. Quando falamos do planeta Terra, vamos lembrar aqui uma frase do nosso mentor in memoriam, Alisson Paulinelli. Ele disse: quem trouxe o mundo até aqui foi a agricultura dos países de clima temperado, lá da parte norte do planeta. Quem vai levar o mundo daqui para frente é a agricultura dos países de clima tropical. Então, quando olhamos a faixa tropical do planeta, Valteno, Carol, telespectadores, que fica entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, adicionando ali a faixa subtropical, nós temos simplesmente 60% do mundo. E quando olhamos para essa faixa, quem desenvolveu conhecimentos científicos, tecnológicos, o único país da faixa tropical do planeta que se transformou como a prova efetiva brasileira nos últimos 60 anos, numa das maiores agriculturas do mundo, num país que era importador, num país exportador de alimentos, e agora, com todas as condições, e iremos fazer isso, de dobrar de tamanho nos próximos 15 anos, é o Brasil. Então, o Brasil tem um conhecimento que é sagrado, vital para o planeta Terra. Quando olhamos não apenas o Brasil, mas olhamos tudo o que significa essa grandiosa faixa tropical do mundo, que é também onde existe hoje o grande desafio ambiental, social, energético, alimentar, está nesses países dessa barrigona do planeta, né? Nessa barriga do planeta, por isso tudo a ver aí com alimento, que é a faixa tropical do mundo. Então, este evento no Rio de Janeiro, ele traz essa característica singular. Olharmos para o agro tropical brasileiro, mas numa visão estratégica do agro tropical do mundo inteiro, onde fundamento para enfrentar a mudança climática, para enfrentar, inclusive, na ótica dos países desenvolvidos, principalmente e do hemisfério norte, o aspecto de migrantes ilegais que saem dos seus países em condições terríveis de fome e miséria e vão lá para a Itália, atravessam lá o Mediterrâneo, chegam na Europa, na Inglaterra. Ou seja, esse drama social, ambiental, alimentar, energético, ele só será resolvido com o desenvolvimento dessa faixa tropical do planeta, como o Brasil aprendeu a fazer. Graças a pioneiras que iniciaram isso num movimento espetacular. Não posso esquecer aqui de Cirne Lima, criando um plano da Embrapa em 1970, depois Alisson Paulinelli, esse pessoal todo, heróicos, institutos agronômicos, etc., e produtoras e produtores do Brasil que foram com sangue, suor e lágrima aí enfrentar as dificuldades rústicas, difíceis, ambientais, de praga, doenças, solos, etc. Então, esta visão é a visão estratégica que acontecerá agora no Rio Mais Agro, no Rio Centro, com muita gente ali nos dias 1, 2 e 3 de outubro, e estaremos lá levando e amplificando essa visão para que os países, inclusive ricos e desenvolvidos, percebam que não vão resolver o problema deles somente com eles e não vão resolver o problema do mundo com tarifaços também. Nós precisamos ter esta visão. E essa visão é uma visão brasileira,
não é de hoje, não é uma novidade essa conversa, porém agora ela vai tomar ali um porte forte ali no Rio Centro, nesse início de outubro. Valteno, Carol e nossos telespectadores, e vamos estar lá os 3 dias. Ô, Tejon, e a gente pode falar que esse evento é um esquenta para a COP30? Ele é algo estimulante para a COP30, tá certo? Mas, na minha visão aqui, ele tem uma contribuição geoestratégica que ninguém está abordando. Brasil mais nações do cinturão tropical do planeta Terra convocados para um olhar de desenvolvimento, de cooperação. Este olhar é um olhar que, sem dúvida alguma, ele é pertinente à COP30, ele é pertinente a diversas conversas que temos hoje no mundo, mas esta ideia de reunir países tropicais para uma voz, nós existimos, nós somos fundamentais e importantes e nós temos que fazer desenvolvimento. Se não fizermos desenvolvimento, não tem conversa que vai dar certo nos aspectos todos que envolvem mudança climática e coisas em torno, segurança alimentar e energética. Então, este encontro do Rio, ele é algo que é útil para a COP30, sem dúvida alguma, porém, ao meu ver, ele tem um foco geopolítico estratégico que ninguém estava abordando. Tejon, aproveitando aqui, antes de você entrar, a gente tinha dado a notícia de que houve um pedido aí da União Europeia para prorrogação da lei antidesmatamento por mais um ano, né? Já ia vencer agora. Que análise você faz disso? Olha, a imagem que eu tenho é que a Europa é uma agricultura secular. Praticamente todos os cantos ali da Europa utilizados, existem regras lá, inclusive voltado às suas florestas, etc. Mas nós não vamos levar o mundo para frente pensando que uma agricultura europeia conseguiria suprir todo este contingente gigantesco humano daqui para frente. Então é muito importante que haja, sim, um olhar muito mais estratégico para o que significa este ambiente tropical que nós estávamos falando. Então, com relação à lei do desmatamento, aos aspectos do desmatamento, hoje, como eu vi em estudos, por exemplo, do pessoal do café, se aplicar essa lei agora, o maior beneficiado é o Brasil. O maior beneficiado é o Brasil, porque nenhum dos outros países que atuam, por exemplo, no campo do café, poderiam provar que nós temos efetivamente uma cafeicultura, para dar esse exemplo, totalmente dentro de compliance de regras. Então, o aspecto é maior do que essa vontade ou do que essa ideia. Nós temos que ter uma conversa estratégica e saber separar os aspectos em que países como o Brasil são 99% dentro do seu agro legais, e tem um outro aspecto que é o problema do crime, da ilegalidade, que é um outro tema que, aliás, não tem país do mundo que não tenha o seu crime, a sua ilegalidade. Então, está prorrogando a regra, porque não haveria condição nenhuma de suprir o próprio setor industrial europeu, que precisa de matérias-primas oriundas dos países como os nossos, não conseguiriam suprir as necessidades de uma indústria europeia para vender alimentos processados de valor agregado para a China, para a Ásia, para o mundo. Então, essa conversa tem que ser colocada num nível muito mais de racional, de bom senso, do que simplesmente por ideias bem intencionadas, mas que não conseguem êxito na prática. Então, Tejon, boa mala para o Rio de Janeiro, já deve estar pronto aí. Bom congresso lá, bons debates. Certamente a gente vai ter... Vamos para o Rio. Eu adoraria ir para o Rio de Janeiro. Eu vou para Maracanã, eu vou de chapéu de palha. Por que? Não, então, Valteno, libere Carol para ir lá participar do evento, enquanto você fica aí trabalhando. Vai lá, Carol. Pois é, adoraria também. Posso arrumar minha mala? Carol adora estar com o pé na estrada. Tejon, tomara que faça um bom tempo lá, tá? Tejon, obrigada. Mas não vai dar para ir na praia? Não vai dar para ir na praia? A praia é um centro de agronegócio
espetacular. As barraquinhas com aquelas delícias. Ali tem um agro maravilhoso na praia de Ipanema, Copacabana, Leblon. Não tem a menor Eu dúvida vou ter que ir disso. lá também. Com certeza. Vou observar. Aliás, uma coisa interessante nesse Rio Mais Agro, mas só 30 segundos. Vai ser apresentado lá, inclusive, um plano chamado Agrofavela, que é uma ideia de desenvolver hortas comunitárias, gastronomia, cozinha, nos ambientes, nas comunidades, o que também seria uma ação muito bonita, muito importante. É um dos temas que vai estar sendo apresentado lá no Rio Mais Agro. Agrofavela. Muito bom. Tejão, obrigado, tá? Tchau, tchau, Abraço. Tejão. Até a próxima.